Bem-vindos a mais um Fala Professor! Se você assistiu o episódio passado, achou que eu ia fazer a piadinha, mas eu não fiz. Hoje a gente vai falar de humor e liberdade de expressão, parte 2. Seguindo nas reflexões do episódio anterior, se o humor produz bem-estar psicológico, então o que nos faz rir é o que nos causa bem-estar. Portanto, aquilo do que nós rimos pode dizer muito sobre nós, individualmente e como sociedade. Como consequência óbvia, veja só, uma sociedade que somente ri-se de piadas machistas seria uma sociedade caracterizada claramente como machista. O mesmo uma sociedade que só ri-se de piadas racistas e assim sucessivamente. O tema de hoje é sobre a liberdade de expressão como possibilidade de provocar crítica social. Eu vou tentar desenvolver o raciocínio por meio de uma simplificação enorme, que é estabelecer alguns níveis de humor, mas essa categoria não tem a ver com qualidade de humor, tem relação com um grau crítico do humor. Portanto, eu vou estabelecer 3 níveis críticos para o humor. Vamos chamar de nível crítico de humor, NCH, de menos a mais. O nível 1, aquele da piada do tiozão, do pavê para comer, aquela piada infantil, a piada de circo, aquela que é simplesmente uma graça, praticamente. O nível 2, das anedotas de salão, que pode gerar reflexão, é voltada também para metáforas, e aí, obviamente, inclui as piadas excludentes. E tem o nível 3, que eu estou atribuindo ao pessoal que faz humor crítico. Pasquim, TV Pirata, Monty Python, Porta dos Fundos no Brasil, Gato Fedorento em Portugal, um monte de gente que no passado e no presente faz esse humor crítico. Mas olha, pouco importa que a piada do tiozão não tem graça, e realmente não tem a menor graça. Mas o que importa é que ele não traz nenhuma crítica social. Por isso, o tiozão é 1. Ele é nível 1, ele podia ser 0, né? Devia ser 0, inclusive. Mas tem gente que ri, então ele é 1. A piada no NCH2 pode até ser críticas. Elas podem, obviamente, trazer metáforas, mas são pouco reflexivas. E quem está dizendo isso? Eu, porque eu inventei essa classificação, a classificação é minha. Se você quiser, você faz a sua. Bom, repara que, em geral, a piada do nível 2 ela vai ser mais elaborada do que a do primeiro nível, obviamente. E muitas vezes é aí que entram as piadas racistas, homofóbicas e etc. Bom, elas precisam de alguma formulação pelo uso de metáforas. E esse tipo de piada faz uso de metáforas a todo momento. Então, meu querido, é isso. Se você acha que é engraçado fazer piada somente racista, possivelmente você é mais racista que um cara que não veja graça nisso. Mesmo que ele não saiba o grau de racismo que caiba a ele. Nem você, a você mesmo. Não significa também que alguém que não riu se ofendeu pessoalmente. Pode simplesmente não ter achado engraçado. Porque basta não ser engraçado para a pessoa não rir. Ela não precisa, portanto, ser caracterizada como alguém daquela piada. Bom, tem um cara que eu gosto de citar muito, e eu vou citar agora, que é o Georges Minoir. O Georges Minoir, eu vou achar aqui o texto dele, muito bem. O Georges Minoir diz o seguinte, ó: nos castelos também se ria muito. Era um riso de superioridade agressiva de homens cuja função é dominar e não ter medo de nada. O riso amplo do cavaleiro é também o grito de vitória sobre o inimigo vencido, de quem ele goza a derrota. Georges Minoir é um historiador de altíssimo nível e, entre outras obras, ele escreveu a história do riso e do escárnio, que a gente vai colocar aqui para vocês, porque é importante que vocês conheçam. Bom, isso é o que diz o Minoir. E o que eu digo sobre isso é que me parece que o riso de superioridade humilhante, que se diverte às custas do outro excluído e que, portanto, não tem forças para reagir e que não tem como se defender, é o equivalente ao humor preconceituoso contemporâneo, que tem esse mesmo elemento de superioridade e de dominação. Ou seja, desculpa, esse tipo de humor é um tipo de humor medieval. E é óbvio que eu pus um pouco de sarcasmo aqui, e se você não entendeu, é porque possivelmente é o seu tipo de humor medieval. E o sarcasmo é esse. Bem-vindo! Pois bem, no nível 2, pode haver piadas um pouco mais críticas. E aí podem estar incluídas as piadas que compõem elementos, já falei, racistas e etc. Pois há um elemento de crítica social e a própria temática inclui temas densos, já que caminha mais, um pouquinho mais à frente, mas não é reflexivo. Mas olha só, o José Vasconcelos, no Brasil, que fazia humor até não sei quando, não punha palavrão nas piadas dele. O Buster Keaton não sorria. O Costinha fazia piadas sempre da bichinha estereotipada. E isso não era necessariamente ofensivo, ainda que possa haver críticas a esse tipo de humor, como também faziam os Trapalhões, por exemplo.
O bom nível de humor, do ponto de vista da evolução social, é o que conduz à crítica. Mas entenda, isso não significa que ele precisa ser mais engraçado do que os anteriores. Não, ele pode ser igual ou até menos engraçado para alguns, ou pode até não ter graça nenhuma. O humor, por exemplo, que envolve temas religiosos, pode ser muito engraçado para quem tem a capacidade crítica de analisar, inclusive, a própria religião que professa. Mas no caso de países como o Brasil, por exemplo, o humor com a religião, sobretudo cristã, traz alguns problemas para os que são pouco autocríticos. O Minoir, de novo, ele disse que o cristianismo é pouco propício ao riso, que não é natural nessa religião, que é uma religião séria por excelência. Talvez haja uma explicação. Imagina que um Deus todo-poderoso, que se basta a si mesmo, ele é perfeito, ele não riria de nada. Né? Já curiosamente, o humor judeu é muito peculiar. É um tipo de humor exatamente autocrítico, que trata de temas como a consideração de que os judeus são pão duros, ou que a mãe judia é superprotetora. Não é um humor de sofrimento. O humor de sofrimento é aquele que se refere a campos de concentração. E esse, portanto, é um humor ofensivo, contra os judeus. E ele não é crítico. Repare também, não se conhecem muitas piadas sobre terreiros de candomblé, ou sobre umbanda. Isso decorre possivelmente do fato de que o conhecimento médio do brasileiro sobre religiões de matriz africana é muito menor do que o conhecimento médio das religiões oriundas da tradição judaico-cristã. Isso faz com que, por um lado, não se projetem piadas e o humor sobre essa temática acaba não existindo por falta de conhecimento mínimo médio social. E por que, portanto, o humor de nível 3 deve ser mantido na minha escala de NCH? Na verdade, se não ficou claro para você, qualquer um pode e deve ser mantido como possibilidade de liberdade de expressão. O que acontece é que o humor crítico é o único que permite à sociedade olhar para ela mesma. A sociedade que vai olhar para si criticamente porque tem um tema que é um tabu e que passa a ser enfrentado porque o humor o libertou e o trouxe para a pauta de discussão. É uma espécie de iluminação da caverna de Platão. E é nesse registro, por exemplo, paradoxalmente, que entra o politicamente correto. Olha só, politicamente correto não tem relação com o fato de que não se deve simplesmente fazer piadas sobre loiras, negros, etc. O que acontece é que o politicamente correto trabalha com proibido. Ele é uma proibição quase que do ponto de vista moral, escolhida, também por parte da sociedade. Portanto, ele trabalha com o registro do tabu, ele reforça o tabu. Politicamente correto reforça o tabu. Portanto, tem que se entender que quem não quer fazer piada racista não deve fazer, não é pelo politicamente correto, mas é pela evolução social. Porque ao reforçar o tabu afasta a possibilidade de crítica. Não tem nenhuma relação com o fato de não se achar graça em piadas racistas, homofóbicas ou machistas. Isso é porque o que eu estou dizendo é o mesmo de sempre. A proibição e a imposição de limites vão, ao fim e ao cabo, impor o repertório que pode ser utilizado. Apesar, portanto, desse paradoxo, o politicamente correto não protege as minorias excluídas da possibilidade de o assunto ser falado. E ele reforça e coloca a discussão para debaixo do tapete. Aquele que pode, mas não faz piadas racistas, está trazendo a discussão para um nível muito mais elevado. Dá para entender essa diferença? O fato, portanto, é que se uma piada não é boa, se o humor não funciona, o bem-estar não chega. E, portanto, a piada morreu. E a maior penalidade que um humorista pode ter é não ser engraçado. Portanto, não proíba, nem pense em proibir um humorista de fazer piada, porque ele vai fazer piada com isso. Não imponha o politicamente correto, que ele vai fazer piada com isso. Não diga para ele o que ele deve fazer ou não fazer, porque ele vai fazer piada com isso. Portanto, se você não achou uma piada engraçada, não precisa nem se esforçar, não ria. Porque se ninguém achar engraçado, imagina só, adivinha, se esse humorista fizer piadas que ninguém acha engraçado, é porque possivelmente ele não tem graça nenhuma. Agora, se alguém rir do que você não achou engraçado, aí você não pode fazer nada, só não rir. Alô, alô, não esquece, compartilha, quase enfiei o dedo no seu olho, né? Uou! Compartilha, ativa o sininho, dá o like, a gente aceita cartão 12 vezes sem juros. Meninos, vamos fazer esse canal rodar, vamos embora. Estamos contando com vocês. Tchau, até a próxima.